Hello guys, my name is Patricia, I am the English teacher. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito de gratidão. Vocês têm o hábito de agradecer? Pelo que vocês são gratos? Nos Estados Unidos, um dos feriados ou uma das comemorações mais importantes é o Thanksgiving Day. Yes? Thanksgiving Day é o dia de ação de graças. Yes? Thanksgiving Day. É um dia até mais importante do que o Natal para eles, tá? É um dia em que as famílias se reúnem e é nesse dia que eles fazem as orações, eles vão às igrejas, eles reúnem a família, eles reúnem os amigos para agradecer por tudo aquilo que aconteceu no ano. E também é um dia que eles têm comidas especiais. A maioria das casas, a maioria das pessoas tem a ceia de Thanksgiving Day, né? E nesse dia que eles comem o peru, que eles comem os vegetais, alguns vegetais, eles comem torta de abóbora, né? Mas por que tem o Thanksgiving Day, tá? Existe a história, né, ligada aos fatos históricos, né? Que vocês têm aqui um texto sobre os Pilgrims, que foram os primeiros imigrantes que chegaram nos Estados Unidos. Gente, vou contar um pouquinho a história para vocês, para ficar mais fácil para vocês entenderem o texto, tá? Mas, gente, lá pelo ano de 1600, tá? Alguns ingleses começaram a pensar em ir descobrir, né, outros lugares. Porque na Inglaterra era obrigado, tá, a ter uma religião só. A religião era escolhida pelo rei e todos tinham que seguir a mesma religião. E algumas pessoas decidiram que queriam ter um tipo de religião, um tipo de igreja diferente. E resolveram sair da Inglaterra para poder pregar em outros lugares. Porque se eles ficassem na Inglaterra, eles seriam presos. Tá? Então esse grupo de pessoas queriam o quê? Uma igreja livre, né? Então eles eram chamados de puritanos. E o que eles fizeram? Gente, eles escaparam das regras, né, da rainha, do rei na época, e eles eram em torno de 100 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. E eles pegaram um navio chamado The Mayflower, tá? E eles chegaram nos Estados Unidos, eles foram buscar um New World, um mundo novo. Quando eles chegaram nos Estados Unidos, o que aconteceu, gente? Tudo era diferente. O clima era diferente, os hábitos alimentares eram diferentes, tinham os nativos, né? Que hoje a gente chama dos índios americanos, e eles começaram a ter muitos problemas, tá? Eles chegaram no inverno, então eles tiveram problemas com as plantações, eles tiveram problemas de doenças, eles tiveram problemas em se adaptar ao lugar e muitos morreram, tá? O inverno foi muito longo, muito frio. E quando os índios viram, os nativos dos Estados Unidos, né, viram que esse povo estava tendo muito problema, muitas pessoas estavam morrendo, eles resolveram ajudar. E eles começaram a ensiná-los algumas coisas sobre as sementes, sobre as comidas, eles começaram a ensinar sobre as terras, sobre o clima, né? E eles começaram a aprender como sobreviver naquele lugar. Depois que passou o primeiro ano, e muitos já tinham morrido, tudo, eles conseguiram começar a colher os primeiros alimentos, eles começaram a conseguir sobreviver, né? E para agradecer, eles resolveram fazer uma reunião
e eles fizeram, foi a primeira festa, né? O primeiro banquete de Thanksgiving. Como eles não tinham, né, tantas opções de comida, o que eles fizeram, gente? Eles comeram os animais que eles tinham acesso, que eram o quê? Carne de veado, eles comiam peru, eles comiam os animais, as caças, né, que existiam lá. E também quais eram os alimentos que tinham lá na época? Abóbora, milho, né? E são até hoje esses os símbolos do Dia de Ação de Graças, do Thanksgiving Day. Então essa é a primeira parte da história. Vocês vão ler, sublinhar as palavras que não conhecem, pessoal, ir ao dicionário, tá? Procurá-las, fazer uma listinha e vão ouvir o áudio, tá? Mas agora a gente vai conseguir fazer, pela história que eu contei para vocês, nós vamos conseguir já fazer algumas atividades. Gente, The Pilgrims, yes? Os primeiros, as pessoas que vieram para os Estados Unidos, eles viajaram por quanto tempo? Gente, they traveled for 6 weeks, por 6 semanas, in the Mayflower, no navio, né? And the name of the leader of the Pilgrims. Qual era o nome do líder dos Pilgrims? Yes? The name of the ship. Então vocês vão descobrir qual era o nome do navio. Eu contei. The season when pilgrims arrived. Qual foi a estação do ano que eles chegaram nos Estados Unidos? Vocês lembram the seasons? What are the seasons? Quais são as estações do ano em inglês, pessoal? Spring, primavera, summer, verão, fall, outono, and winter, inverno. So, quando que eles chegaram lá? Thanksgiving was considered a national holiday in... Quando que o Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças, foi considerado um feriado nacional nos Estados Unidos? Ok? Então, essas informações vão estar no texto. Good. Agora, gente, vocês vão ter que ligar os parágrafos do texto com as figurinhas, tá? Então, também, cada parágrafo do texto vai estar relacionado a uma dessas figurinhas. Bem simples. Eu não vou dizer a ordem, porque senão eu dou todas as respostas para vocês. E no number 3, vocês vão responder as perguntas de acordo com o texto, tá? Então, por exemplo, what happened to those who didn't want to go to the same church as others in England in the early 1600s? Então, o que acontecia com aqueles que não queriam ir à mesma igreja do que os outros na Inglaterra, no começo dos anos de 1600, né? How many people left England searching for religious freedom? Quantas pessoas deixaram a Inglaterra procurando por liberdade religiosa? Tudo no texto. How did the Native Americans help the Pilgrims? Como que os nativos americanos ajudaram os Pilgrims, os peregrinos? What did the Pilgrims do with the seeds and plants received from the Native Americans? E o que eles fizeram com as sementes e as plantas que receberam dos nativos? Good. So, to finish, we have to label the pictures. This I will help you. Esse aqui eu vou ajudar vocês. Gente, aí já ajuda no vocabulário do texto, tá? Look at the pictures. What is letter A? The Native Americans. Yes? The Native Americans. Look at letter B. What is it? Yes? This is a
squash. Squash is abóbora. Yes, this is a squash. Look at letter C. The pilgrims. Yes, these are the pilgrims. Letter D. What is it? Yes, it is a duck. Era um dos animais que eles encontravam lá. Um pato, né? Letter E. What is it? Corn. Milho, né? Corn. Letter F. Meio estranhinho, mas é um peru, né, gente? A turkey. A turkey. This, batata doce. How can you say this? Letter G. Sweet potato. Yes. Letter H é uma das carnes, né, gente, que eles comem lá. Gente, tem uma diferença. Se eu falar na carne, tá? Porque aqui parece o bichinho, né? Se eu falar na carne, tá? Eu vou falar em venison. É a carne, tá? Se eu quiser falar do animal, o alce, é deer. Mas, como a gente vai estar falando da carne, eu vou colocar venison. And here, people, what can we see? The Mayflower, yes, the ship, né? The ship or the Mayflower, that is the name of the ship. And letter J, the cranberries, yes. Opa, cranberries. Gente, até hoje, a comida típica de Thanksgiving Day é relacionada com isso. Normalmente eles comem peru no dia de ação de graças e não no Natal. O peru tem molho de cranberry, né? Eles têm milho, purê de batata doce, tá? E torta de abóbora. É a comida mais tradicional do Thanksgiving Day, na maioria das casas. So, study the text, read it, and see you next time. Goodbye!